Olá pessoal, boa tarde! Como é que vocês estão? Eu tô super empolgada, eu tô um pouco ansiosa, né, por causa da quarentena, mas eu tô muito empolgada para poder falar um pouquinho mais em relação aos tratamentos de TDAH para vocês, tá? Eu acho que todo mundo já sabe aí, né? Eu tô com uma série chamada TDAH Melhores Caminhos, e aqui eu conto um pouquinho em relação aos sintomas, as causas, formas de tratamento. No próximo vídeo eu vou começar a falar em relação a é, formas bacanas, né, de lidar com pessoas que têm o TDAH. E hoje a gente vai falar um pouquinho em relação a neurofeedback, relação, suplementação alimentar, então vem comigo. Bom, para quem não sabe, tem uma palestra super interessante de 2015 do Dr. Roberto Rita. E ele fala sobre diversas pesquisas, diversas formas de tratamento, fala bastante em relação ao TDAH, sabe? E uma delas relata, né, um pouco em relação à suplementação alimentar. O que é isso, afinal? Bom, é uma avaliação que dá indícios para você do que está faltando no seu corpo em relação a micronutrientes, né? Mas o que é isso, afinal? Então ele avalia se, por exemplo, está faltando zinco, ferro, magnésio, porque tem muitos estudos que indicam que pessoas que têm TDAH, elas têm uma tendência de falta ou desequilíbrio desse tipo de micronutrientes, tá certo? Então aqui eu vou falar um pouquinho em relação a alguns, mas que é extremamente necessário quem tem TDAH ir, por exemplo, no nutrólogo, no nutricionista, para juntos eles fazerem aí uma verificação, né, da necessidade de uma suplementação alimentar, ou se só com uma dieta alimentar já conseguiria estar entrando para esse equilíbrio aí de micronutrientes, tá? Bom, alguns do que eu posso citar para vocês aqui é em relação a zinco, a magnésio, a ferro. Vou falar um pouquinho do ômega 3 também. Vamos falar então do primeiro. Em relação ao magnésio. O magnésio ele é muito importante para a regulação do sangue no corpo, tá? Regulação do açúcar, desculpa, no sangue, né? E além disso, o magnésio ele regula neurotransmissores. E aí é que vem o conjunto com o ferro. Por quê? O ferro ele é importante para levar oxigênio para as células pelo sangue, né? E o ferro ele é um cofator para poder sintetizar a dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor. Então olha só que coisa. São dois micronutrientes que ajudam a regulação desses neurotransmissores. E olha se não é uma coincidência. Em muitos estudos que já estão indicando alguns subtipos de TDAH, existe um dos subtipos que é o da depressão, né? TDAH com subtipo depressão. E uma das questões da depressão é a dopamina. E o ferro, ele ajuda na sintetização da dopamina, que é um neurotransmissor, entende? Então acaba que tudo se junta. Bom, então assim, se você não tem uma boa regulação de sangue, de açúcar no sangue, por exemplo, por causa do magnésio, se você não tem um bom transporte de oxigênio para as células viverem equilibradas, com certeza, né, vai oxigênio para o cérebro também. Como que a gente controla a tensão? Como que a gente controla toda essa parte de sintetização de informação do cérebro se a gente não tem oxigênio? E se a gente não tem também açúcar, sabe? Então, assim, por isso que tudo é tão importante. Bom, isso eu falei só um dos dois, né? Um terceiro quesito que eu gostaria de falar é em relação ao zinco. O zinco, ele é muito importante porque ele protege os neurônios e ele melhora o quadro de estresse oxidativo, por exemplo, no corpo. E o que é isso? Prevenção à depressão. Olha só, que coisa, não? E além disso, tem a questão do ômega 3 também. Bom, não é à toa que muitas dessas revistas, de muitos estudos, eles falam um pouco sobre a importância do ômega 3 no corpo como fator anti-inflamatório, por exemplo. Tem muitas dietas, né, que já estão aí na moda em relação ao glúten, porque o glúten, ele também
é um cofator que ajuda na inflamação, então eles têm dietas que não utilizam glúten justamente porque quando a gente está com uma inflamação no ouvido, por exemplo, a gente não escuta direito, né? Você não fica bem, enfim, com uma inflamação na garganta, você não consegue comer, você não consegue falar direito. E tem várias inflamações que podem ocorrer na parte interna do corpo, sabe? Então o ômega 3 ele ajuda muito nessa para que não inflame, né, internamente o corpo, né? Então é muito importante também, porque se não tiver inflamação, o corpo consegue absorver os nutrientes de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais eficaz e eficiente, né? Além disso, a questão do ômega 3, ele ajuda muito também no sistema imunológico, né? E o sistema imunológico ajuda a gente a combater qualquer doença, né, no nosso corpo, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da quelação, que é muito difundido nos Estados Unidos e na Europa, não é tão conhecido aqui no Brasil. Geralmente quem faz isso são clínicas ortomoleculares, tá? E o que é a quelação? A quelação é a retirada do excesso da intoxicação de metais pesados do corpo, né? A partir de uma avaliação, é claro. Bom, por que isso tem a ver com TDAH? Tem muitas pesquisas que relatam que o TDAH tem uma tendência à intoxicação por metais pesados. Então, quando a gente tem muitos metais pesados no corpo, a gente acaba também não funcionando direito, né? Porque é como um monte de lixo aí tá dentro da gente, tá certo? Bom, então tem algumas clínicas ortomoleculares, caso você queira ir lá e fazer uma avaliação, é legal, né? Eu acho que não custa nada. E agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao neurofeedback. O que é o neurofeedback? Bom, é muito interessante porque mistura também um pouquinho com a psicologia, né? Porque quem faz são psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatra também pode fazer. Ele é um tratamento um pouquinho mais demorado, que ele é em torno aí de 30 a 40 sessões, mais ou menos. Mas tem muitas pesquisas que falam, né, dos benefícios do neurofeedback, tá certo? Bom, ele ajuda não só no TDAH, mas também ajuda na questão da ansiedade, da insônia. Estão dizendo aí que até ajuda a questão do autismo, né? Mas não tem ainda muita pesquisa comprovando, não. Bom, o que é? Você fica ali sentado, né, com os fiozinhos ali no couro cabeludo, né? E fica na frente do computador e o profissional fica ali do lado com outro computador, ajudando nessa transmissão de ondas cerebrais para você criar uma autoconsciência em relação àquilo que você está vendo e o autocontrole da questão da atenção, do foco atencional, enfim. E ajuda também na questão da hiperatividade, tá certo? Bom, então, diante de tudo isso que eu te falei, o que é importante? A gente não ir na opinião de qualquer pessoa, inclusive a minha, então é muito importante você ler sobre todos os tipos de tratamento para verificar qual que você se sente mais confortável em fazer. Procure muito, lê muito, sabe? Para você ir garantindo, tendo certeza de que você está indo por você também, né? E não só porque alguém falou, enfim. Bom, por isso, por enquanto é só, né? É o que a gente tem para poder falar hoje. Não se esqueçam que semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre as melhores formas de lidar com pessoas, né? Com crianças que tenham TDAH, com adultos que tenham TDAH. Por favor, venham no canal, se inscrevam, dá o like, que vocês vão gostar muito. Também tem plataforma de Instagram, de Medium, que você pode estar acompanhando. No Instagram eu falo um pouquinho mais em relação a outros tipos de transtorno, né? Por exemplo, o transtorno do espectro autista e também outras questões de outros transtornos relacionados à educação, enfim, um monte de coisa legal. Então vai lá, não se esqueça. Um beijo e até semana que vem.